casa caiu para suspeitos de crime nojento, repugnante, estupro coletivo. Quem traz todas as informações é o guerreiro da notícia, o repórter Oswaldo Diniz. Boa tarde, Oswaldo. Renato Rios Neto, muito boa tarde para você. A Polícia Civil apresentou hoje detalhes da conclusão do inquérito sobre estupro de vulnerável em Betim, na Grande BH, no qual 3 jovens foram indiciados. Crime foi em julho deste ano, na região do Jardim das Alterosas. Uma adolescente de 14 anos foi atraída para a casa de um MC de 22 anos. Ele estava com 2 amigos, um outro MC de 26 anos e um motorista por aplicativo de 23 anos. Os 3 levaram a jovem para um quarto escuro. A luz foi apagada. O MC de 22 anos beijou a vítima à força. O outro MC a segurou enquanto o motorista baixava a calça dela e cometia a conjunção carnal. Um dos estupradores chegou a oferecer a pílula do dia seguinte, dizendo que se a menor não tomasse, poderia engravidar dele. Ameaças foram feitas para que a jovem ficasse calada, mas 4 dias depois, ela contou para os familiares que procuraram a delegacia de mulheres da cidade. O motorista e o MC de 26 anos foram presos no dia 10 de julho e o de 22 anos ainda é procurado. Como se não bastasse tamanha covardia, Renato, a vítima estuprada nunca tinha tido relação sexual, como nos confirma a delegada Carla Moreira Lima, à frente da investigação. A vítima informou que era virgem, inclusive reforçou para ele várias vezes que ela era virgem. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, em que foi constatado a prática da conjunção carnal e o rompimento do ímen dessa vítima. Registra-se também a gravidade desse crime, né? Tendo em vista que a gente está falando de uma menina de 14 anos. Uma menina de 14 anos, ela não tem maturidade, nem tem um desenvolvimento psíquico para poder compreender aquela situação. Então, esses homens, a gente está falando de homens de 22, de 23 e de 26 anos. Então, eles aproveitaram dessa vulnerabilidade, tanto física quanto psíquica, dessa vítima para poderem praticar esse fato. O indivíduo que praticou a conjunção carnal foi indiciado pelo crime de estupro. O autor que praticou o ato libidinoso também foi indiciado pelos mesmos crimes. Registra-se que o autor que praticou a conjunção carnal, ele também ameaçou a vítima. Então, ele foi também indiciado pelo crime de ameaça. O terceiro envolvido, que apenas segurou, também foi indiciado pelo crime de estupro coletivo. Tem MC nessa história, doutora? Como é que é isso? Qual que é o perfil desses músicos? Sim, são 2 os indivíduos, são MCs na cidade de Betim. Eles produzem música de funk com um teor, digamos, o proibidão, né, que traz teor sexual. Temos também materiais apreendidos nessa investigação. O que vocês recolheram? Recolhemos os aparelhos celulares dos 2 indivíduos e o notebook. Nos aparelhos celulares nós localizamos a confissão deles. Foi apreendido também, junto com esse MC de 26 anos, um simulacro de arma de fogo e também um remédio para auxiliar, né, na questão erétil. Doutora, a gente acompanhando esse caso, a gente imagina que a adolescente, imagino que a emoção, todo o estado em frangalhos. Exatamente, a vítima se encontrava muito abalada, não só ela como seus pais. Ela foi ouvida em juízo por meio do depoimento especial, ocasião que ela relatou com riquezas de detalhes, e ela relata que após os fatos em que pese ela estava com dor, inclusive um deles forçou que ela tomasse uma pílula do dia seguinte sem ao menos se preocupar com a condição dela. Repórter Oswaldo Diniz. Olha, gente, né? Denúncias gravíssimas, tudo sendo comprovado. A casa tem que cair sem dó nem piedade, né? Esses funk proibidão, particularmente também. Hoje eu já tô com fama de chato de mal-humorado, mas eu não acho graça nenhuma, né? É só palavrão, é só vulgaridade. E aí isso vai entrar na cabeça do cara, né, filho? Ele acha normal aquele procedimento, aquele linguajar e aquele meio de agir. E aí, infelizmente, acontece o que aconteceu. Então, é uma reflexão também, né?